Bom, o terceiro ponto muito importante é o princípio da verdade. E por que a gente tem essa aula, princípio da verdade? Porque a gente precisa entender como é esse relacionamento da verdade com o reino de Deus. Deus, ele estabeleceu uma jurisdição onde ele, enquanto Criador, iria agir, e uma jurisdição enquanto o diabo, iria agir. Deus estabeleceu áreas de legalidade, e Deus e todo o seu reino agem na verdade. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender: Deus age na verdade e Satanás vai agir no campo de mentira. Ok? Quando a gente pensa essa palavra verdade, principalmente no Novo Testamento, é uma palavra que está associada muito à luz, E quando a gente pensa na palavra mentira ou ignorância, é uma palavra que está muito associada às trevas no Velho Testamento. Então, o que é o príncipe das trevas? É o príncipe da ignorância. Então, tem áreas que Satanás vai reinar porque as pessoas estão imersas em trevas. Mas esse estar imersos em trevas é que elas estão imersas na ignorância. Elas não conseguem acessar a verdade de Deus para elas. Não dá para entender isso ou não? Beleza? Então, vamos lá. Olha o que diz 1 João 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado. Olha que interessante. Vamos trocar a palavra luz pela palavra verdade? Então, relendo o texto, como ficaria? Se andarmos na verdade, como na verdade Ele está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado. Gente, o fundamento do reino de Deus é a verdade. A base de tudo que Deus criou é a verdade. Você lembra no Gênesis? Antes de Deus criar a terra, qual foi a primeira coisa que Ele fez? A primeira coisa que Deus disse: haja luz. Traduzindo, o que foi que Deus disse? Haja verdade. Deus teve que encarar a verdade na qual a terra estava perdida. Deus jamais vai começar algo na nossa vida sem esse fundamento. O primeiro fundamento de Deus sobre nós sempre será o quê? A verdade. Por isso que todo o processo de Deus começa no novo nascimento, gente. Porque o novo nascimento é quando a gente tem aquele impacto com a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a base é a verdade. Deus jamais vai construir qualquer coisa sobre a mentira, porque isso não faz parte do caráter dele. Deus jamais vai construir alguma coisa sobre a mentira. Não faz parte do caráter de Deus. Então, a primeira coisa que você precisa de entender é a verdade. Então, é uma guerra perdida isso. Porque às vezes, o que acontece? A gente quer medir forças com a verdade, mas é um cabo, assim, é uma força, um cabo de guerra que você vai entrar perdido. Porque ninguém ganha uma guerra contra a verdade. Gente, o mundo espiritual, ele pode não ser imediato, mas ele sempre é preciso. Sabe aquilo? Deus, numa frase, né? Deus tarda, mas não falha, não é isso? É até meio errado falar isso, né? Como se Deus fosse parte do caráter dele chegar atrasado, né? Deus atrasou, mas não falhou. E tipo assim, isso não faz parte do caráter de Deus. Então a gente não pode pensar assim, ok? O mundo espiritual, gente, ele às vezes não é imediato, não vai acontecer na mesma hora, né? Não vai dar aquele resultado, mas ele é preciso. Ou seja, quando Deus vai agir, ele vai agir. Não tem como mudar isso. Então sempre vai ser uma guerra perdida
quando a gente tentar medir forças com a verdade. Jamais caia nessa bobagem de tentar, ir a Deus e tentar ocultar a verdade dele, porque ele já sabe, o caráter de Deus é que ele sabe todas as coisas. Então, 2 Coríntios 13:8, o que o apóstolo Paulo fala? Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Não tem jeito. O crente, ele só tem direito a agir debaixo de uma legislatura, que é debaixo da verdade. Então Deus está aqui com a mão dele. Aqui é a verdade. Se eu saio, Deus não tem responsabilidade com isso. Você entende? Sabe aqueles conflitos, que o pessoal diz? Se Deus existe, não era para ter essas coisas mais no mundo. Olha, não tem a ver com Deus, tem a ver com o homem. Deus está ali. É o homem que sai de onde? Do plano da verdade. E aí as consequências vão vir. Quando a gente vai se relacionar com a verdade, nós podemos nos relacionar com ela em 3 aspectos. Nós podemos nos relacionar com a verdade enquanto pessoa, Jesus Cristo. Aí é um relacionamento pessoal, é uma troca de intimidade. Eu vou aprendendo no dia a dia nesse relacionamento, ao ponto de me deixar moldar por esse relacionamento. Teve um tempo atrás que o Edson, nosso discípulo que morava com a gente, logo no início do nosso ministério, lá em Marituba, em 2014, nós sentimos de Deus e enviá-lo para o campo missionário fazer uma escola, ETED. Aí ele foi, enviamos. Aí ele foi para Piratininga, interior de São Paulo. Aí chegou lá, 5 meses lá com o pessoal, ficou mais um tempo. Aí depois de 7, 8 meses ele voltou. Quando ele voltou aqui, lá para casa, para Belém, começou já chegou meio esquisito, Nossa, pastor, está mudado. Nossa, pastor, está diferente. Nossa, o Senhor fez isso. Nossa. Eu disse, porque não quis o cueca dele, Nossa. Você vem cá, disse, que foi, pastor? Rapaz, e o égua? Tu não fala mais égua, não? Nossa, não, nossa. Os 7 meses que ele ficou imerso numa cultura, num relacionamento, ele adquiriu o quê? Um costume, uma forma de falar. Então, quando a gente se relaciona com a verdade de pessoa, a gente tem que adquirir esse hábito. É interessante que a gente não consegue, então, falar assim de Jesus. Mas a ideia de se relacionar com a verdade como pessoa é que a gente consiga externalizar esses hábitos de Cristo em nós, essas culturas de Cristo em nós, essas idiosincrasias de Cristo em nós. Tudo bem até aí? Idiosincrasias são costumes, crenças, estilo de vida, que a gente acaba adquirindo nos outros. É idiosincrasia. A verdade é quanto princípios e valores. Olha como é interessante. Às vezes nós temos um cristão, ele está imerso nesse ambiente, mas os princípios e valores que norteiam ele, por exemplo, na política, não é a judaico-cristão, é a progressista. O cara está aqui, louva o Senhor, tem experiência com ele, mas a mentalidade nessa área não tem a ver com os princípios e valores do reino de Deus. Ele não consegue acessar essa verdade. Tem um livro ali chamado Transformação de Mente, do Pecor. Vale a pena dar uma conferida sobre isso. Ou então do Mark Belay, Transformação de Culturas, quando vai falar sobre essa verdade de princípios e valores. Que a gente precisa não apenas aceitar o Evangelho numa dimensão emocional, aqui no espírito, mas ele precisa ser uma transformação de mente. Não sei se você sabe, o segundo maior direito que nós temos depois de nascer de novo é ter uma mente nova. É uma metanoia. Mas para isso eu preciso acessar essas verdades e me deixar moldar por elas. Mas também eu posso me relacionar com a verdade enquanto vida e propósito. E quando chega nesse nível, verdade enquanto vida e propósito, eu preciso saber se eu consigo responder 4 perguntas. Quem eu sou,
de onde eu venho, para onde eu vou, o que tem valor para mim, como eu posso saber? Quem você é? Essa é a grande pergunta da ontologia. Onto, homem, logia, estudo do homem. Todo tempo o homem procura saber a origem do homem. Você é fruto da evolução? Você é um ser evoluído? Você está num processo de evolução? Quem você é? Você é obra do acaso? Você foi fruto de uma explosão, né? Não sei se você sabe, mas a teoria do Big Bang é a teoria que mais se aproxima da Bíblia, gente, por aquilo que pareça. Porque a teoria do Big Bang vai dizer o seguinte, que no momento aí, não se sabe exatamente quando, as moléculas se precipitaram e surgiu uma luz que deu origem ao universo. Uma explosão. Aquilo que a teoria do Big Bang diz que foi uma explosão, a Bíblia diz que foi e disse Deus: haja luz. E a luz apareceu. Entende? É a teoria que chega mais perto da Bíblia. Mas de onde você veio? Quem você é? Essa pergunta faz a gente questionar, inclusive, a forma da gente se enxergar. É muito interessante, mas nós somos reconhecidos por aquilo que nós fazemos na nossa sociedade, não por quem somos. Por exemplo, quando você se apresenta: eu sou pastor, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou psicólogo, entende? Eu sou professor. Geralmente a gente se define por a área de conhecimento que a gente tem, pelas habilidades que a gente tem. A gente recebe essa identidade, essa função como uma identidade. Isso está errado. Você não é aquilo que você faz. Você é quem você é. O que você faz não pode definir quem você é. Quem você é definido por quem? Por Deus, gente. Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. E toda vez que a gente perde a nossa identidade, querido, a gente vai entrar nessa loucura de tentar provar para as pessoas quem nós somos a partir daquilo que a gente faz. E assim, a gente sempre tem que fazer melhor. Porque na nossa sociedade, no mundo, quanto mais você faz, e faz com excelência, mais reconhecido você é. Ou seja, você recebe identidade. Segundo, de onde eu venho e para onde eu vou? É a grande pergunta da teleologia. De onde vêm as coisas? Para onde vão as coisas? Mas Colossenses fala que por Ele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Deus é o nosso início e é o nosso fim. Começamos e terminamos nele. Ele nos tirou lá da eternidade, nos materializou aqui e depois Ele vai nos levar para a eternidade. Sim ou não? Sim, querido. Deus colocou dentro de cada um de nós uma porção dele mesmo. Sabe o que faz você único? Sabe o que faz único? É que só você carrega essa porção que Deus colocou em você. Ninguém mais. Isso te deixa uma pessoa, faz uma pessoa única. Ninguém mais nesse mundo carrega essa porção que você tem de Deus. Só você. Assim como só eu carrego a porção que eu carrego de Deus dentro de mim. Deus pegou uma porção dele e foi colocando em cada um dos seus filhos. Mas não vai dizer sim ou não? Então é uma pergunta. O que tem valor para mim? A grande pergunta da axiologia. Para mim que tem valor, tudo que tem valor para ele. A vida tem valor para Deus? Toda a vida tem valor para Deus. Tanto a vida animal como a vida vegetal. Toda a vida tem valor para Deus. Então quando você pega um cristão que está perdido no embate do aborto, gente, não entendeu que tem valor para Deus. Quando um cristão cogita compactuar com uma ideia, uma filosofia, que alguém pode assassinar o outro, ele não entendeu que tem valor para Deus. Ele não conheceu a verdade. Ele não conseguiu acessar a verdade. Então a gente precisa discernir essas coisas. O que tem valor para Deus? A vida tem valor para Deus. Como eu posso conhecer? A partir do livro que Ele me deu. Essa é a fonte de todo conhecimento, querido. Toda sabedoria, todo conhecimento está aqui. Por quê? Gente, conhecimento é intelecto.
Eu posso conhecer muitas coisas. Se você pegar todos esses livros, você vai ler e você vai ter muito conhecimento. Mas por o fato de você ter muito conhecimento, isso não torna você uma pessoa sábia. Conhecimento é intelecto. Sabedoria, gente, é relacionamento. A Bíblia fala, em Provérbios 1,7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria é relacionamento. Porque quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nos tornamos, sabe, por causa do temor do Senhor que aflora dentro de nós. Uma pessoa sábia não é uma pessoa que tem muito conhecimento, não. Uma pessoa sábia é uma pessoa que tem o temor do Senhor. Puxa vida, aquele cara tem o temor do Senhor. Rapaz, esse cara vai ser muito sábio. O temor do Senhor vai nortear ele na vida. Entende? O temor do Senhor vai direcionar ele. Então por isso que é importante. Tudo bem até aí? Então eu posso conhecer a verdade nesses 4 aspectos. Eu preciso aprender a dar respostas para isso. E eu, enquanto cristão, eu preciso saber quem eu sou. E às vezes a gente fica buscando a nossa identidade nessas coisas. Só luta para buscar a identidade e não consegue alcançar. Bom, e aqui nós temos a janela de Johari. Nós podemos acessar a verdade em 4 aspectos. E essa ideia aí é um relacionamento do conhecimento que eu tenho pessoal de mim mesmo e do conhecimento que os outros têm ao meu respeito que eu não tenho. Então existem 4 níveis de verdade que eu e você podemos acessar. Existe o eu aberto. O eu aberto é aquilo que eu conheço e os outros também sabem ao meu respeito. Então, o que seria o eu aberto? É aquilo que eu e os outros sabem. Entende? Poxa, eu sei que eu tenho dificuldades no meu temperamento. Eu sou explosivo, eu falo, meu Deus, eu sou meio que um Shurek, né? Eu sou meio que Fiona, todo mundo sabe e eu sei. Então é o eu aberto. É um processo da minha vida que todo mundo tem acesso. Todo mundo sabe que eu, falo demais pelos cotovelos, sou boca aberta demais, boca mole que diz, A pessoa não consegue filtrar, toda ela está falando, não sabe ouvir o que ela fala. E ela sabe que ela tem essa dificuldade, mas ela está ciente, está nesse processo de restauração, o eu aberto. Agora existe o eu cego. O eu cego é aquilo que eu desconheço e os outros sabem ao meu respeito. Existe verdade que só os outros sabem sobre mim que eu não sei. Por exemplo, você sabe a história da sua concepção? Você sabe a história da sua gravidez? Você sabe a história do seu nascimento? Sim ou não? Muitas vezes não. Você vai perguntar ao seu pai, papai, como foi que eu nasci? Não, foi muito amor. Que nada, às vezes foi uma transa de uma noite. Olhou para o outro, bora, e você está aí. E sou tão casado por causa de você. É uma verdade que eu preciso saber ao meu respeito? Sim ou não? Sim, às vezes os nossos pais tentaram nos abortar. Nos deram, depois deram de volta. São verdades que os outros sabem. Quando a gente quer descobrir, tem aquela desconversa. Eu preciso saber esse eu aberto, esse eu cego. Verdade ao meu respeito. Como foi que os nossos pais reagiram, por exemplo, ao saberem da nossa existência? Quando as nossas mães chegaram, olha, eu estou grávida. Puxa, glória a Deus, você pai, aleluia, saiu soltando pistola, chamou todo mundo, fez um churrasco feliz da vida. Ou, eita, da mancada, eu fui burro, não acredito. Ou seja, você foi o quê? A burrice, a mancada do seu pai. Você entende? Às vezes nós não conseguimos, por que muitas vezes não consegue acessar o coração dos nossos pais? É aquele filho que não consegue acessar o coração do pai, é a filha que não consegue acessar o coração do pai, é o pai que não consegue acessar o coração da filha. Porque antes de tentar aceitar esse filho, a primeira atitude dele quando soube da existência desse filho foi o quê? Rejeitar. Não é o meu filho, bora abortar.
A rejeição vem antes do que? Da aceitação. Gente, isso gera uma barreira. Voltando para a aula anterior. Né? É o caminho de volta. A reparação. Às vezes os pais estão dentro da igreja orando, jejum, oração, campanha do lenço, do óleo, do sal ungido, da volta de Jericó. Rapaz, é tanta campanha para o filho vir para a igreja. Ele não vem. Mas sabe por quê? Porque antes desse rapaz ser aceito, foi rejeitado, gente. O que vai trazer ele é esse conceito que nem ele tem o quê? Acesso a essa verdade, não sabe. Está dando para entender sim ou não? Sim. Precisa da verdade. Também eu posso, existe o eu secreto, que é aquela área da nossa vida que nós sabemos e ninguém sabe. São aqueles segredos que a gente fala para nós mesmos: eu vou morrer e eu vou levar isso para o túmulo, ninguém vai saber. É muito interessante que na hora do aconselhamento, vira e mexe, eu escuto isso: pastor, o que eu vou lhe falar, eu nunca falei para ninguém. Gente, é o que a gente mais escuta. São aquelas pessoas com 40, 70, 60 anos guardando um segredo que nunca sequer tiveram coragem de trazer para a luz. Puxa, pastor, eu ia falar, nunca falei para ninguém. Guardou aquilo. E gente, quando a gente guarda e a gente não confessa, o corpo padece, a alma adoece, vai adoecendo, a pessoa vai definhando, vai definhando. Entende? É o eu secreto, que são os secretos que eu tenho dentro de mim, que estão guardadinhos, 7 chaves. Não vou falar. Às vezes, qual é o problema de a gente revelar a verdade a nosso respeito? Porque toda vez que a gente age em verdade, as nossas verdades vão desconstruir a nossa reputação. O que é mais importante? Você ter uma reputação, que é como os homens pensam ao seu respeito, ou você ter um caráter, que é como Deus pensa ao seu respeito? Reputação ou caráter? Caráter. Então, caráter custa caro. Quando você decide ter um caráter, você tem que estar disposto a pegar a sua reputação e jogar na lata do lixo. E quando a gente começa a trazer a verdade ao nosso respeito, a primeira coisa que a verdade faz é o quê? Desconstrói totalmente a nossa reputação. Irmãos, amor à reputação é suicídio. Quem ama a reputação, quer ser salvo da reputação, é ir se jogar aí na Baía do Guamá com uma pedra no pé, amarrado. Me salva, Jesus, me salva. Larga a reputação. Não posso. Não dá certo. O pastor Leival conta a história do macaco. Sabe como eles pegavam um macaco na África? Eles faziam um buraco que dava certinho a mão do macaco. Pegavam o coco, o macaco gostava de coco. Então eles derrubavam o coco, cortavam o coco e faziam um buraquinho que dava certinho a mão do macaco, assim, ó. Quando o macaco entrava, ele abria a mão e pegava o coco lá. E ele fechava a mão, na hora que ele ia tirar a mão, saía. Aí vinha o caçador correndo atrás dele, ele corria com o coco. Ou seja, ele preferia ser prego, mas não largava o coco. Isso é a reputação. Irmão, larga o coco. Ai, pastor, mas só de pensar, você está me dando até um fio da espinha, contar tudo da minha vida. Irmão, é melhor você ficar vermelho meia hora do que amarelo para o inferno. Ah, mas eu gosto de amarelo. Entende? Eu sempre digo, irmão, olha, essa ficha aí, a palavra já passou pelas nossas vezes, mas acho que mais 100 vezes, né? Ou mais. Rapaz, não tem nenhum pecado que você vai colocar aí que eu nunca ouvi. Só se você de fato pecou um negócio muito novo. Eu vou até colocar, vou anotar, esse pecado eu nunca tinha visto. Gente, ser humano é ser humano. Em tudo que é lugar. Fica tranquilo. Aqui você ainda tem chance, porque você volta para casa, respira. Quando era dimensão, você dormia já no lugar. Não tinha mais jeito. Uma vez que você entrava, pague para entrar e reze para sair. Fechou o portão. Eu recordo que o rapaz, a esposa dele queria muito que ele fosse fazer a casa de Esté.
E a gente mandava antigamente a ficha por e-mail, a pessoa já pegava a ficha e já montava em casa, já ficava lá. Ele recebeu a ficha na hora lá, quando ele pegou à noite, ele foi para o quarto, ele começou a ler, e ele viu que ele precisava falar e não dormiu mais. Porque tinha coisas da vida dele, irmão, que realmente era difícil, mas ele precisou abrir mão. É o eu secreto. Eu estou disposto a abrir mão do meu eu secreto? Importante, a gente está disposto. O eu desconhecido. O eu desconhecido é aquilo que eu não sei, nem os outros sabem ao meu respeito. Só Deus sabe. E é interessante. Na medida em que a gente vai trazendo luz para o eu secreto, Deus vai nos dando acesso ao eu desconhecido. Uma história de um rapaz missionário, pode contar essa história, né? E era um obreiro, um cara que já tinha vindo da área da homossexualidade para a igreja, já tinha passado por N libertações. O cara estava andando já em Deus, assim, andando mesmo em Deus, servindo ao Senhor, coração disposto, era obreiro, estava na base missionária, mas ele sofria fortes tentações, pressões, ainda na mente, no campo da imoralidade sexual com sexo oral. Era uma perseguição ainda na mente dele, ele orava, jejuava, fazia propósito, e aquele negócio perturbava ele. E teve a oportunidade do pastor continuar nessa base, ele pediu para conversar com eles, conversando, ele contou essa história toda, o pastor escutou toda a história dele, viu que ele já tinha resolvido tudo mesmo, e que ele não tinha pendência nenhuma espiritual. E disse: olha, vamos então, amado, orar para Deus te revelar o que está aí escondido, que você não teve acesso. E eles oraram, orando: Senhor, se tem alguma coisa mesmo, revela, fala, traz à luz, eu quero saber. Foi quando de repente ele tem uma visão, puf. E nessa visão, ele se vê pequeno, num quarto, num berço. E pergunta: o que você está vendo? Estou me vendo aqui no berço, pequeno. Quem está aí? Eu não estou vendo nada. Mas de repente ele disse: peraí, tem mais alguém aqui. E ele tem a visão, o tio dele colocando o pente na boca dele, ele quando bebia. Olha de onde estava vindo aquela perseguição da sexualidade. Não era um eu desconhecer? Quem sabia daquilo? Só Deus é que ele tinha. Rapaz, o cara, para ter acesso a isso, só revelação do Espírito Santo. Mas como foi que Deus fez isso? Ele já tinha aberto o eu secreto todo, não tinha pendência nenhuma. Então tem coisas que Deus quer revelar para a gente, mas a gente não está ainda pronto para esse negócio não. Porque a gente tem muito segredo dentro da gente. Não dá para Deus a gente acessar o desconhecido. Deus é um Deus de processo. E a gente precisa aprender a submeter ao seu processo, para a gente poder desfrutar daquilo que Ele tem para a gente. Tudo bem até aí? Sim ou não? E olha como é interessante, quais são os princípios implícitos na verdade? A gente precisa entender que a verdade, ela é tão importante na nossa caminhada com Jesus, porque na medida em que a gente vai andando em verdade, ela vai gerar um resultado. E qual é a resultante da verdade? É a maturidade. Quanto mais verdade nós trazemos ao nosso respeito, a nossa maturidade vai aflorando, mais maduro nós nos tornamos. Olha como é interessante a gente ver nesse diagrama, há uma relação direta entre verdade e libertação. O que a Bíblia fala? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a libertação, ela vem a partir da verdade. Eu não tenho como acessar a verdade, a libertação, sem primeiro trazer a verdade. Era aquilo que a gente via, por exemplo, quando eu era adolescente, lá no Guamá, na igrejinha, dia de sexta-feira. Era dia da libertação, sexta da libertação. Então o adolescente ia para lá, a gente ia para lá só para ver quem ia cair no demoniado. Era uma festa de adolescente, não tinha WhatsApp, bora para a igreja. E a gente ficava lá atrás do balancinho, aí o pastor pregava e chamava as pessoas, e começava uma oração forte, aí começava a gritaria, o demônio para cá, olha o demônio para lá, e expulsa, e remia amarra, e mete espada, e chicote, era tudo, meu irmão, era uma onda. Aí caía sempre uma irmãzinha, o pastor expulsava e ela ia de bem. Glória a Deus.
Na sexta seguinte, lá vem a irmãzinha, o pastor prega de novo, ora de novo, quem cai? A irmãzinha. De novo. Aí o pastor expulsa, volta, liberta. Na outra sexta de novo a gente está lá. Quem cai de novo? A mesma irmã. E isso se repetia ao longo do ano. E a gente se perguntava, mas o pastor está muito fraco. Tem que orar mais, tem que jejuar, vai ser uma casta. Por que aquela pessoa não ficava liberta, não adquiria libertação? Porque libertação não tem a ver apenas expulsar demônios, gente, mas retirar a legalidade que os demônios adquirem na nossa vida. Vamos supor, o que é libertação? Vamos supor que a gente está aqui nessa sala de aula. Então, a partir de hoje, nós vamos, amanhã o dia todo, hoje, estamos aqui. Aí vocês compraram algumas coisas, começaram a comer e nós vamos entulhar o nosso lixo aqui no canto. Todo mundo vai jogar seu lixo aí. Caixa de banana, resto de biscoito, resto de salgado, vai jogando. Amanhã de manhã, quando nós chegarmos aqui, como é que vai estar esse lixo? Quem vai estar parasitando esse lixo? Mosquito, mosca, formiga, barata. Aí a gente ignora isso. A gente continua jogando lixo, passa o dia todo jogando lixo. A montanha só vai crescendo. Aí no domingo de manhã, quando a gente chega aqui, rapaz, o negócio está tendo briga aí já. Aí a gente está aqui, a gente começa e sai um rato, as irmãs sobem na cadeira, os irmãos espiritualizando. Está amarrado, em nome de Jesus. Pisa no inimigo, aí começa a espiritualizar. Vai adiantar, gente, vamos orar por esse lixo. Porque está demais essa mosca. Vamos orar, todo mundo ora. Está amarrado o espírito de Baal. Aí começa a espiritualizar. Vai adiantar a gente orar? Vai adiantar jogar um baigonzinho aí? Vai resolver o quê? Momentaneamente. Mas qual é o problema? São as moscas, as baratas, as formigas ou o lixo? É o lixo. Os demônios, gente, na vida da pessoa são apenas parasitas. Eles se alimentam dos lixos que as pessoas colocam dentro de si. Quais são os lixos? Ressentimentos, imoralidade, falta de perdão, falta de reconciliação, traumas. Tudo isso a gente vai entulhando dentro da nossa alma. Os demônios só vão parasitando isso. Então não é expulsar o demônio de alguém. O problema não é o demônio, gente. É o lixo que sustenta o demônio na vida da pessoa. Está dando para entender se ou não? Então uma libertação, gente, precisa de verdade. A pessoa vai precisar de abrir o coração. Vai precisar de abrir a vida. Vai ter que expor aquilo que está de dentro. Segundo o princípio, misericórdia. A Bíblia fala: aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, gente. É impossível nós alcançarmos misericórdia sem ter confissão. E o que é misericórdia? É nós não recebermos o castigo que nós merecemos por termos quebrado uma lei de Deus. Toda vez que eu e você pecamos, nós quebramos uma lei de Deus. Qual é a consequência da quebra da lei? Uma correção, um castigo. Quando você reconhece e pede perdão, você recebe no lugar do castigo a misericórdia. Você ia pegar uma surra, você não vai mais. Ai, misericórdia, obrigado. Entende? Vem a graça, no lugar da surra você é perdoado. Então qual é o problema de muita gente que está vivendo sem misericórdia? Porque vive sem verdade. Eu não vou experimentar a misericórdia de Deus se eu vivo uma prática de mentira. Para eu desfrutar da misericórdia de Deus, eu preciso viver em verdade, gente. Verdade e misericórdia são diretamente proporcionais. E o resultado disso é o quê? Maturidade. Gente, uma pessoa madura é uma pessoa que anda em verdade. Comunhão. Aquilo que nós lemos no início. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o seu sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Você já reparou que a primeira coisa que acontece nos relacionamentos da igreja quando alguém peca, que é? Quebra o quê? A comunhão. Ei, irmão, por que tu está dando mais para a cela? Não, estou estudando muito, rapaz, está muito ocupado, rapaz, está difícil.
Aí depois o pessoal descobre que quem estava estudando era a Ana. Começou a pecar. A primeira coisa quando o cara peca, ele se afasta, quebra a comunhão. E a pessoa não fala a verdade. Desmente, não é nada bem, estou estudando muito, não paro, não trabalho. Era a Ana. Verdade, paternidade. Gente, quem é o pai? Assim, João 8, Jesus está no embate ali com os fariseus e com os judeus. Porque Jesus está falando que ele é filho de Deus e que ele tinha vindo ao mundo. E os fariseus dizem, não, a gente também tem um pai, Abraão. Jesus começa a confrontar isso. E Jesus fala assim mesmo, o pai de vocês é o diabo. E vocês querem satisfazer os desejos dele. A gente pode ter dois pais, Deus ou o diabo. Jesus estabelece. Existe Deus Pai, o Pai de Jesus, e o Deus Diabo, que é o pai de todo aquele que mente. Como eu posso dizer que Deus está no meu coração se o diabo está na minha boca? Isso não funciona, gente. Isso é fundamento. Perdão, eu e você só vamos adquirir perdão de Deus se nós o quê? Andarmos em verdade. Confessai os vossos pecados uns aos outros para ser de o quê? Perdoado, gente. O que é confessar o pecado? Trazer a verdade. Então não tem perdão sem confissão. A condição para você ser perdoado é que você confesse. Se você não confessa, Deus sabe do meu coração. Mas você nunca confessou? Não, mas Deus sabe do meu coração. Ele sabe, por isso que está mandando confessar, cabeça. Se fosse para te não confessar, eu te daria uma boca, né? Amor e verdade, gente. Eu jamais posso dizer que amo alguém se eu não for verdadeiro. E amor e verdade são coisas intrínsecas. Sabe por quê? Jesus disse assim mesmo: eu sou a verdade. E João disse que Deus é o quê? Deus é a... Só que Jesus fala, eu e o Pai somos o quê? Um. Amor e verdade é uma coisa só. É impossível amar sem ser verdadeiro. Certa vez a pastora, ela se aprontou, né? Se arrumou, estava empolgada. Aí ela veio toda feliz, ela ia para um negócio de... Você caía. Aí ela colocou uma saia da Perpétua. Uma saia preta lá. E ela disse, e aí, vou estar bem? Sim, mas não está não. Se a roupa não está te promovendo, não, está bacana. Ela, amor, isso eu estou te falando. Aí ela foi, trocou, tal, trocado, contra gosto. E agora? Não, agora tá bacana. Verdade. Gente, você já reparou que nós temos uma geração que não gosta de ouvir a verdade? As pessoas têm repulsa à verdade. Eu me lembro quando a gente começou a namorar, e ela queria mesmo me segurar de vez. Eu disse, Jesus, se eu perdesse aí, já era para mim, minha última chance, né? Ela já estava naquela fase, aquele que vier a mim de maneira nenhuma sair fora, ela já estava. E a minha sogra me falava, não sei por que, meu filho, essa menina aí, de um tempo para cá, ela só canta essa música, remove a minha pedra, remove. Deus já enviou, já removeu. E aí ela perguntou, né, acho que uma quarta-feira mais ou menos, José, o que tu gosta de comer? Eu disse, amo bolo. Rapaz, irmãos, eu era fanático por bolo. Lá em casa, todo sábado tinha bolo, não? Todo sábado, você chegava lá, tem aniversário de quem? Não, é pro Josué, é aniversário dele. Parece o dia de aparelhagem, todo sábado tem aniversário. E aí ela fez o bolo, a gente estava namorando, ela querendo confirmar, né, o casamento. Aí a gente acabou o culto na catedral, a gente joga, a gente foi lá para casa dela, ficamos lá na frente do Juruna, lá no Tabote. Aí eu sentei lá na frente, gostava de ficar lá. Aí disse, olha José, eu fiz um bolo para você. Nesse tempo ainda não falava, chamava de amor. Eu disse, olha, você quer claro? Aí quando eu disse, mas Jesus, essa mulher quer me pegar pela barriga mesmo. Ela tá doida mesmo. Aí ela veio, sempre me viu magrinho, eu achava assim, esse menino deve não comer, ela trouxe a metade praticamente. Aí eu peguei o bolo, irmão, puta rapaz, no meio do culto, vape. Quando eu coloquei na boca,
E fui comendo o bolo. E acabei o bolo. Ela perguntou, e aí, tá gostoso? Eu disse, tá. Você quer um pedaço? Eu não. Eu disse, por quê? Porque eu não gosto de bolo de milho. Ela, meu Deus, mamãe, Josué não gosta de bolo de milho. Irmão, se eu não tivesse falado a verdade para ela há 11 anos atrás, até hoje eu estava comendo o quê? Bolo de milho. A verdade te livra, te liberta, literalmente. Mas tem gente que está comendo bolo de milho porque não fala a verdade. Está comendo quiabo, não gosta, caruru, quer mais um pouquinho, porque não sabe falar a verdade. Gente, por favor. Então isso é um princípio do reino de Deus. Por isso que quando Deus tem que te falar, querido, Deus vai te falar a verdade. A gente não vai te falar no aconselhamento que você quer ouvir, a gente vai te falar o que você precisa ouvir.